Dentro dos conteúdos de filosofia e sociologia, quais seriam os principais pesos dessas matérias? E a gente pode ter uma comparação dela sendo uma matéria mais baixa comparada à matemática, na questão de nota ou não? Não é. De forma alguma, em relação a peso, o pessoal me pergunta muito, né, se alguma disciplina teria mais importância do que outra. Né? O que a gente tem é um número maior de questão. Obviamente, número maior de questão, então você tem uma diversidade maior de conteúdos, mas peso não, porque você tem uma isonomia. Até o Enem, né, pelo INEP, ele tem a preocupação de cobrar da maneira mais justa em relação na correção, né, no critério de avaliação. Então você tem lá o TRI, né, famoso TRI, que é a teoria de resposta é justo. Então o TRI, na verdade, é uma tentativa de tratar da isonomia das questões. Então você tem uma calibragem de questões mais fáceis, questões mais difíceis. E aí, o que acontece? Calibragem feita essa anterior à prova, e o Enem, ele já tem, o INEP, no caso, enquanto instituição responsável pelo Enem, ele já tem uma noção daquelas que são as questões que, em tese, são as mais fáceis, então vocês, em tese, teriam a obrigação de saber mais do que outras que são consideradas mais complexas. Então, o Enem, ao contrário do que muita gente pensa, não é a nota feita a partir do acúmulo de acertos. Não é. Tem essa questão da calibragem. Então, por estratégia, por exemplo, a ideia é que vocês consigam fazer aquelas que são as questões mais óbvias. Porque se vocês não fazem as mais fáceis e acertam as mais difíceis, eles vão considerar que tem algum tipo de desvio. Então, um chute ou por sorte, porque existe uma gradação. Se você não faz a mais fácil e faz a mais difícil, né, tem aí algum desajuste. E se Então, você acertar mais fácil e todo mundo errar, você ganha mais Você ganha ponto mais ainda. ponto. na verdade, a questão é a seguinte: em tese, a mais fácil, eles já têm a certeza que, estatisticamente, a maioria vai acertar. Então, não tem essa possibilidade. Se você faz a mais fácil e a maioria não acerta aquela que é mais fácil. Não, estatisticamente, a mais fácil vai ser mais fácil para todos por conta de uma calibragem que eles já fizeram anteriormente. Então, eles já têm essa noção de quais são as questões mais fáceis, quais são as questões mais difíceis. Então, acertar as mais fáceis é essencial. Porque aquelas que são as difíceis, eles já têm em mente que, tendo maior dificuldade, a possibilidade de erro é maior. Então, assim, nesse caso, para vocês terem uma noção, aí para vincular dessa comparação entre disciplinas, se não me engano, na edição de 2021, filosofia, que é a matéria aqui, não é, em questão, a qual eu sou responsável no colégio, filosofia é a que teve a questão mais difícil. Em 2021, que era uma questão do Kant. Uma questão do Kant, para vocês terem uma ideia. Né? Então, nesse sentido, acertando as mais fáceis, e inclusive acertando essa, você tinha, na verdade, era um diferencial, se você soubesse. Né? Então, longe de nós desmerecermos disciplinas em detrimento de outras, né? Desmerecer, na verdade, em relação a outras, né? Considerar algumas em detrimento de outras, na verdade, você tem que ter uma consideração completa.